A gente continua falando de Previdência aqui no nosso estúdio. Vamos logo começar essa entrevista, não é, Arimatea? Boa noite ao deputado, boa noite, jornalista Arimatea Carvalho. A gente começa a entrevista de hoje com a frase do dia. A gente vai inverter aqui com a Arimatea. A frase do dia é do deputado Fábio Novo, do PT, partido do deputado federal Jesus Rodrigues, aqui nos nossos estúdios. Ele disse o seguinte: é preciso regramento para coibir os excessos da imprensa. Ih, Arimatea. Pois é, o assunto rende, né, Maia? O Congresso do PT, realizado nacionalmente, conversou, discutiu, refletiu mais uma vez sobre a proposta do partido, que já causou bastante polêmica anteriormente, de criar um conselho de comunicação social. Esse conselho serviria para, como a própria frase disse, estabelecer regras de conduta para os jornalistas, coibindo os excessos. As reações dos veículos de comunicação e dos jornalistas foi imediata. A maioria dos grandes veículos e jornalistas considera a tentativa de criar esse conselho uma tentativa de censurar a imprensa, tolhê-la na sua liberdade de noticiar os fatos. O PT entende de outra forma. O deputado Fábio Novo, que é presidente do PT no Piauí, divulgou uma carta aberta defendendo a proposta do seu partido e dizendo que não é censura. Ele próprio é um jornalista de formação. Ele disse que o partido não é a favor da censura, nem ele mesmo, que é, como diz mais uma vez aí na frase, uma tentativa de estabelecer limites, estabelecer fronteiras entre o que pode e o que não pode. A grosso modo, os veículos e os jornalistas, em sua maioria, não concordam com a proposta. Eu também não. E aí eu começo com o deputado Jesus Rodrigues em relação a isso. Logo o PT, o Partido dos Trabalhadores, querer estabelecer regras e limites para a imprensa, a própria presidente do Brasil, Dilma Rousseff, foi contra o que foi apresentado, né? O que o senhor diz sobre isso? Essa posição do seu partido em relação à imprensa. Qual é o seu pensamento? Tá. Boa noite. Boa noite, Maia. Boa noite, Arimatea. Boa noite aos nossos ouvintes que estão aí curtindo o seu feriado a essa hora. Primeiro eu quero esclarecer que o fundamental nessa questão da comunicação, o que nós queremos é a democratização da comunicação. Nós queremos que o maior número de órgãos, o maior número de televisões, de rádios e de jornais possam noticiar, possam falar. Quer dizer, hoje nós temos a grande imprensa, pelo menos a televisiva, são poucas famílias que dominam a imprensa no país inteiro. Então, são poucos grupos. Nós queremos democratizar. Nós queremos fazer com que outras empresas menores possam se tornar independentes e fazerem a sua comunicação. É muito arriscado, digamos assim, que não se consiga estabelecer uma outra versão de fatos se, por exemplo, os grupos hoje dominantes resolverem se formar numa única posição. O Brasil é muito imenso e aí esperar que por redes sociais se consiga formar uma outra opinião é mais complicado. Então, nós estamos buscando fazer coisas que a Europa já faz há muito tempo, que a Argentina está fazendo agora. A Itália não tem nenhum órgão de comunicação que tenha penetração em toda a Itália. A Alemanha não tem um órgão de comunicação que entre em toda a Alemanha. O Brasil, além de ter alguns órgãos que entram em todo o Brasil, ainda tem aquilo que a gente chama de comunicação concessão cruzada. Quer dizer, o mesmo grupo pode ter televisão, rádio, AM, FM, jornal, e isso concentra. O senhor está fazendo um recorte família do que o PT está apresentando. Exatamente, verdade, eu concordo com a proposta recorte. do Partido dos Trabalhadores. Que a proposta do PT é bem ampla em relação a Não, é isso que eu estou falando. A gente quer, na verdade, o nosso sentimento é de democratizar a comunicação. Nós tivemos aqui, na Meio Norte, que era vinculado à Band e hoje não é mais. Se desvinculou. Então, é uma fatia, é um novo grupo que pode, em todo o Brasil, também outros grupos poderem estar montando e não nós estarmos vinculados a poucos grupos trabalhando nacionalmente. Então, nós queremos democratizar a comunicação.
Deputado, só para encerrar esse tema, que a Maia deve ter outros a tratar, eu também, essa sua última colocação a respeito dos grupos regionais de comunicação é bastante válida, é verdade, ela é importante para democratizar a informação. No entanto, no recorte dos países, me permita um comentário, acho que o senhor não foi muito feliz, já que a maior democracia do mundo, que é os Estados Unidos, permite a posse cruzada de veículos e é um exemplo de imprensa livre e atuante. Já a Argentina, da presidenta Cristina Kirchner e a Itália do primeiro-ministro Silvio Berlusconi, não são bons exemplos de relacionamento com a mídia. Pelo contrário, é um relacionamento bastante conflituoso. A presidenta da Argentina tentou já fechar grandes jornais, argumentando o monopólio do papel, enfim. Só foi um comentário sobre sua colocação. Eu vou pedir o direito à tréplica. A tréplica, claro. Mas olha, os Estados Unidos, eles não permitem a projeção em todo o país. Eles têm regras que não permitem, aí eu realmente não sou especialista na área, se eles permitem o cruzado, ok, mas eles não permitem que o mesmo grupo tenha penetração em todo o país, mas veja bem, simultaneamente. Então, são os Estados Unidos que são a democracia mais conhecida e mais fortalecida. E só esclarecer, quer dizer, que na prática não funciona assim, porque eles não permitem que você seja dono de um veículo que tenha, que atue em todos os 50 estados norte-americanos. Mas os empresários podem ter participação societária em grupos que atuam em todos os estados norte-americanos. Então não é uma forma, é uma questão legal, mas na prática eles têm grupos. É este regramento que nós estamos falando. Nós queremos que nós tenhamos regras, que nós possamos trabalhar em cima de regras. Não só dos excessos que a imprensa pode estar levantando, porque isso já tem uma lei que, de certa forma, regula. Mas nós não podemos permitir a permanência dessa concentração do poder de comunicação então, em síntese, o senhor famílias. assina embaixo do que foi apresentado. O senhor não é um dissidente assino embaixo do que foi apresentado. Concordo que precisamos de um regramento e precisamos democratizar, permitir que grupos menores também tenham suas redes de televisão. Que coisa, né? O PT do Lula, tão democrático. Eu estou sendo democrático para a imprensa. Não, é uma boa briga. Não vamos confundir liberdade com libertinagem. Não vamos discutir Logo pode os partidos tudo. políticos do Brasil não vamos isso. discutir o pode tudo com o que pode com regra. Se você mora num condomínio, você tem que obedecer algumas regras do condomínio. Então, regras existem muitas vezes para serem montadas. Na política tem regra. Então, a comunicação precisa de algumas regras. Entre elas, democratizar precisa ser uma regra. Acabei de decidir o tema do direito de cidadania da próxima terça-feira, porque assim a gente tem 70 minutos para discutir esse assunto. E é claro que você é o nosso convidado também. Nesse Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, deputado, foi definido que 50% das vagas de todas as instâncias do PT deveriam ser ocupados por mulheres, 20% de jovens e 20% para negros também. Me corrija se esse percentual estiver equivocado. Foi exatamente isso? Foi exatamente isso. Há 20 anos atrás, se não me engano, nós instituímos a obrigação de que nossas instâncias tivessem 30% de mulheres. E hoje nós cumprimos 30% de mulheres. Em alguns lugares com um pouco de dificuldade, mas nós cumprimos 30% de mulheres. O que nós compreendemos hoje é que a participação da mulher na política ela está muito abaixo. O Brasil, que é um país emancipado, liberado, que as mulheres usam dos seus direitos, hoje tem um percentual menor de mulheres no Congresso Nacional do que países do Oriente Médio. O Irã tem mais mulheres no parlamento, a Arábia Saudita tem mais mulheres no parlamento. Aquelas mulheres que lá que nesse usam... país não importa, nem que seja 100% de mulheres, elas não têm poder nenhum. Não, mas elas têm o poder de voz, elas usam a burca nas suas ocasiões, nos seus momentos, mas elas estão mais presentes no parlamento nacional do que aqui no Brasil. No Brasil, simbólico, pelo menos. No Brasil, nós temos 9% de mulheres. Então, nós temos que incentivar a participação das mulheres. O Brasil que ainda é machista, que ainda tem um índice absurdo de violência contra a mulher. Pois é, como nós defendemos uma presença maior de mulheres, nós vamos dar o exemplo dentro do nosso partido. Esperamos que outros partidos cumpram isso e esperamos que nós possamos votar leis que coloquem as mulheres na posição. Porque, diga-se de passagem, a mulher é maioria em nossa sociedade.
Então, é preciso que elas ocupem a sua respectiva porcentagem nos meios de poder também do nosso país. E aí, a questão de negros. Também a presença de negros no parlamento é muito abaixo da presença de negros na nossa população em geral. Precisamos crescer a presença de negros. E como o PT hoje tem 31 anos de fundado, vai fazer 32 anos, o pessoal que fundou o PT já está envelhecendo. Quem fundou o PT que tinha 50 anos, hoje eu tenho 52, quem tinha 52 hoje tem 83. E o PT precisa se renovar. Então essa também foi uma maneira de nos forçar a ter os jovens dentro do partido. Então os candidatos a vereador aqui em Teresina, pegando a capital, 50%, já que o PT vai lançar uma chapa proporcional pura, vai só, 50% será de mulheres, já vai obedecer esse percentual estabelecido no Congresso. Olha, o que nós decidimos... Só para a gente conferir depois quando os candidatos forem lançados. O que nós decidimos é que as instâncias do partido serão nessa proporção, 50% homem, 50% mulher, mas tem que ter 20% de jovens e 20% de negros. Isso, claro, se somar tudo dá 140, mas a gente tem que mesclar entre homens e negros. Porque as categorias não se excluem, né? Isso. Então, veja, quanto às candidaturas, nós vamos fazer esse esforço de ter o maior número possível de mulheres. Mas a lei fora não obriga. Nós vamos buscar e fazer o esforço para cumprir também nessas candidaturas. Só nas instâncias representativas do partido. Só nas instâncias, que são os diretórios municipais, as executivas municipais, estaduais, os congressos, os encontros, uma mesa de honra interna no partido, que a gente possa estar compondo sempre meio a meio. Falando em eleições e mulheres, o senhor, eu imagino que deve apoiar a pré-candidatura de Rejane Dias às eleições municipais do próximo ano. Ou qual é a sua posição? Olha, eu defendo uma candidatura do Partido dos Trabalhadores. De um petista que queira ser candidato à Prefeitura de Teresina, eu defendo candidatura própria. E não aceito que a Rejane Dias seja discriminada por ser esposa de Wellington Dias. Não aceito essa posição. Ela é uma petista... Ela seria discriminada ou promovida? Não. Internamente no partido querem censurá-la por ser esposa de Wellington Dias. Ela é uma petista, tem o seu trabalho, tem o seu espaço. O Wellington Dias não teve apenas uma mulher, ele teve várias. Várias. Por exemplo, Assis Carvalho, Jesus Rodrigues, Antônio Neto, Regina Souza. Eu não posso falar que o Wilson Martins se tornou governador com o apoio de Wellington Dias. Então o Wellington Dias apoiou... Eu não entendi nada, mas tudo bem. O Wellington Dias apoiou muita gente que antes não tinha uma projeção política. Eu, por exemplo, era um militante do Partido dos Trabalhadores, vim ter um cargo no governo... Mas o senhor percebeu que o senhor acabou de tirar o mérito próprio da deputada Rejane Dias. O senhor disse que quem a elegeu foi o Wellington Dias, porque o senhor disse que ele teve várias mulheres. Não, além dela, o senhor disse, eu próprio, Assis Carvalho, Regina Souza. Então, todos esses só foram eleitos porque o Wellington quis. Então, se é porque o Wellington quis, então ele vai apoiar também o Magalhães para prefeito de Teresina, o Merlong para prefeito de Teresina, a Rejane Dias para prefeita de Teresina, o Antônio Neto para prefeito de Teresina, o Fofão, lá da líder comunitária da Vila Irmanduz para prefeito de Teresina, a Socorrinha. Então, eu quero que ele apoie um candidato do PT. Veja, eu vou falar aqui uma expressão que eu tenho usado em vários lugares. A Dilma não era conhecida politicamente. Foi escolhida pelo Partido dos Trabalhadores para ser uma candidata que era uma novidade. Nós pudemos, aqui em Teresina, estar apresentando um candidato do PT, com as propostas que o PT vai desempenhar para Teresina. Não importa que seja Rejane, que seja Merlong, que seja Magalhães, que seja qualquer outro nome, um candidato do Partido dos Trabalhadores. Pois é, hoje o seu colega Assis Carvalho disse aqui na Rede Meio Norte que está decidido, já é decisão tomada que o PT terá candidatura própria e ele defende o nome de Rejane Dias. Aposta, inclusive, que ela chega em janeiro liderando as pesquisas com 30%. Só que eu perguntei mais, o vereador Décio Solano disse a mim, a Maia Veloso aqui, que ele defende a indicação do vice de Almano, que ele é da ala do partido, que acha que o PT deveria compor com o PTB de Almano Ferri. É minoria, essa opinião é minoria dentro do PT então, né? Olha, se nós levarmos em conta o Diretório Municipal de Teresina, a instância do Diretório Municipal,
ela é amplamente majoritária no sentido de que o PT de Teresina indique o vice de Elon. Se você abre para o estado todo, aí nós temos inúmeras lideranças, inúmeros parlamentares que defendem candidatura própria. Então, o nosso costume é esse de debater. Eu vou usar de todas as oportunidades que eu tiver, regimentalmente no partido, até a última hora para defender a candidatura do PT. Então, enquanto no regimento do partido for permitido isso, eu estarei defendendo. Quando o partido, na sua instância devida, decidir é um lado ou é outro, eu estarei com o partido. O senhor apresentou vários projetos como deputado federal. O projeto que prevê redução de alíquotas para equipamentos de segurança no caso dos motociclistas. O projeto que prevê um ajuste, digamos assim, um acréscimo na aposentadoria na casa de 25% para aquelas pessoas que possam comprovar que foram aposentadas por invalidez, entre outros. Qual o projeto que o senhor considera mais importante até o momento e que pode realmente se tornar lei? Olha, eu considero que eu tenho apresentado projetos que todos eles eu gostaria que se tornassem leis e todos eles eu acho importante. Essa questão, por exemplo, dos motoqueiros, pela experiência que eu tive como diretor do Detran, e qualquer pessoa que leia um pouco sobre trânsito, sabe que num caso como o Piauí, hoje nós temos 55% aproximadamente da nossa frota é de motocicleta. 53% dos acidentes fatais são de motocicleta. A quantidade de pessoas e a gravidade dos acidentes, as pessoas que ficam sequeladas e a gravidade dos acidentes é maior com motocicleta. Então, eu quero encontrar uma maneira de diminuir isso. E considero que tornar todos os equipamentos de segurança para motociclista mais barato facilita a aquisição. Então, claro, nós temos que somar com fiscalização, mas é preciso que esses equipamentos sejam compreendidos pelo nosso governo de que é uma economia que se faz mais na frente. Capacetes, tornozeleiras... toda a vestimenta do capacete, cotoveleiras, cotoveleira, luvas, equipamentos que protegem o tórax, capacetes, óculos, botas, joelheiras, todo equipamento de vestuário e capacetes, eles devem ter o preço menor possível para que o maior número de pessoas possíveis possa adquirir. Claro, tem que ter também a parte da comunicação, da educação, da cobrança também por esse meio. Eu considero que isso, caso o Estado adote, ele economiza na frente com os hospitais, com as internações, com as clínicas de fisioterapia que estão cheias, com o CI que está colocando prótese e órtese de pessoas que são acidentadas de motocicleta aí aos montes. Então, eu acho que esse é um projeto importante. Vai ter amanhã na Assembleia Legislativa um debate a respeito de déficit habitacional no Piauí, com a participação de comunidades de diversos bairros e povoados também aqui de Teresina. O senhor é o propositor desse encontro? Sim. Com base em que estudo? A partir de que o senhor tomou essa iniciativa? A propósito, qual é o nosso déficit hoje atualizado? Olha, nós tínhamos informação, isso é herança do meu tempo de Coab. Eu assumi o primeiro governo Wellington Dias de 2003 até outubro de 2004, eu fui da Coab. Então, o assunto habitação é um assunto que emociona muito. Então, eu gostei de trabalhar nesse campo. Imagina se eu fiquei feliz em trocar a entrega da chave de uma residência pela entrega de uma multa de trânsito. Eu preferi entregar a chave de casas. Mas eu fui para o Detran. E fiquei, na medida do possível que eu possa contribuir com essa área, eu vou contribuir. E eu sei que existe muita gente que não tem conhecimento dos instrumentos disponíveis de financiamento. Como as pessoas podem adquirir recursos. Acho que o nosso governo instalou um modelo fantástico de financiamento habitacional. Diminuiu o déficit, que é de quanto? Nós tínhamos, no meu tempo, nós falávamos entre 120 e 160 mil habitações para o Piauí. Por tantas que nós já construímos, eu acredito que hoje nós devemos em atraso ainda, né? Nós devemos entrar em torno de 100 mil. Mas eu já confesso... foram construídas 60 mil. Eu confesso que tinha esse número do tempo que eu era militante da área, gestor da área. Hoje eu não tenho esse número atualizado. Eu sei que o Minha Casa Minha Vida abre diversas possibilidades de financiamento habitacional.
E eu quero aproveitar para comunicar às pessoas de que maneira elas podem adquirir. Essa audiência vai tratar disso. Isso. Uma associação de moradores, um sindicato, eles podem se organizar, apresentar uma proposta à Caixa Econômica Federal e eles recebem o dinheiro na conta de um presidente e de um tesoureiro. E eles, aquelas pessoas, administram a compra de material, a construção. Então você imagina que isso é realmente democrático. Enquanto antes nós tínhamos uma construtora que recebia milhões para construir um conjunto como o Mocambinho, como o Bela Vista, como o Saci, hoje as pessoas mesmo administram esse dinheiro. É diluir o lucro, é democratizar o lucro. Assim como nós queremos democratizar a comunicação, nós também estamos democratizando o lucro. Vamos agora intercalar perguntas de telespectadores com as nossas dos estudos. Um telespectador disse: como o PT quer inserir negro no parlamento se só vai eleito nesse país quem tem dinheiro para bancar a campanha, e eu não conheço negro com dinheiro no Partido dos Trabalhadores? Uma posição do telespectador. Eu tenho a Regina Souza como negra. E ela tem dinheiro. E ela é... Não, ela é uma bancária. Ela é suplente do Elton Dias. Negro com dinheiro. A Rosário é negra e é vereadora. E tem dinheiro. O que nós queremos é fazer, na proposta de reforma política, é a questão do financiamento público exclusivo de campanha. Defende o financiamento público. Eu, pessoalmente, defendo o financiamento público, mas não exclusivo. Eu tiraria financiamento, patrocínio de grandes empresas, ou de qualquer empresa. Deixaria o financiamento individual. As pessoas poderiam doar, não diretamente para o candidato, mas doariam para o partido, e o partido administraria. Mas é uma proposta que o partido não comprou. Quer dizer, não é essa a proposta que o PT vai defender, eu tenho que defender a proposta do partido. E o partido defende financiamento público exclusivo de campanhas. É neste momento que nós podemos estar democratizando os recursos da campanha e que os negros poderão ter a mesma quantidade de recursos dos brancos e que os jovens também na mesma proporção entre homens e mulheres ser administrado pelo partido. É assim que a gente quer construir uma sociedade no setor dos poderes, né, do legislativo, com a presença maior de negros e de mulheres. Não vai dar para a gente falar todas as mensagens, eu imagino que ainda tem uma pergunta, mas eu vou fazer o registro. Peça para o deputado falar do projeto da cana-de-açúcar e batata. Né? É de Barro Duro, né? Okay. Esse projeto. O senhor não consegue falar objetivamente? Não, rapidamente. Eu abro mão da minha pergunta para ele explicar. Rapidamente, eu quero dizer o seguinte: o modelo hoje brasileiro de produção de etanol não está conseguindo atender a demanda interna. E eu também estou defendendo a democratização da produção de etanol. Hoje apenas grandes usinas produzem etanol. Eu quero produzir etanol na pequena agricultura familiar, com pequeno agricultor familiar. E ele pode produzir etanol não é só de cana. Batata doce, por exemplo, pode fazer etanol. Mandioca pode fazer etanol. Eu tenho uma simpatia enorme pela batata doce e quero, porque acho que aqui muitas áreas são mais compatíveis com batata doce do que com cana. Então eu quero produzir etanol na agricultura familiar a partir da batata doce. Como o senhor viu o Cândido Vaccarezza abraçado com a deputada Jaqueline Roriz comemorando a sua absolvição? Olha, o voto foi secreto. Qual foi o seu? O meu voto foi pela cassação. Eu cassei. Não fui declarar, era uma prerrogativa de declarar ou não. Eu defendo e já assinei a frente parlamentar pelo voto aberto em todas as circunstâncias. Eu já defendo isso e é uma questão de opinião. Se ele abraçou porque ele votou pela não cassação, ou se ele abraçou porque foi parabenizar, é um gesto dele, Vaccarezza. Eu não sei por qual motivação ele fez isso, mas a regra do jogo é essa. O voto decidiu que ela fica. Então, bom, ela ficou. Aí o telespectador diz, é uma pena que na política, só se siga as regras de interesse próprio. O PT está fazendo isso, foi a Jacineide. Ainda falando sobre as regras em relação à imprensa.
quero ser candidato e quero saber se existe uma política de filiação ainda do Partido dos Trabalhadores. Aí um outro telespectador diz, vocês deveriam apoiar o Chimba do Mocambinho. Esse sim sabe o que faz, aproveitou para lançar o nome do candidato aqui, né? É que é um veterano, né? Exatamente, para lembrar, né? Todo ano ele se É um veterano de lá, né? Da Zona Norte. Ele é candidato sempre, há muito tempo eu vejo. É um eterno candidato, né? É verdade. A imprensa quer controle para todos, menos para ela mesma, disse um telespectador. Deputado, por que não democratizar os partidos? Por que não democratizar os partidos e não as emissoras? É o Raimundo do Mocambinho. Se todas as categorias profissionais possuem um código de ética, por que não os jornalistas? O PT está querendo instituir a censura com essa conversa fiada de controle social da mídia. E aí, isso tem cheiro de ditadura, as pessoas se posicionando muito em relação a favor e contra também, né? Como o senhor pode ver. Quando entra um tema como esse, as pessoas às vezes se apaixonam pelo tema e dão opiniões sem fazer uma reflexão mais apurada. Vou dar um exemplo para você de um tema que entrou na mídia, mas fizer uma reflexão apurada. Rápido, porque tem uma pergunta aqui sobre a PL 1749, a questão das sacolinhas, universitários. As sacolinhas de supermercado. Satanizaram a sacolinha de supermercado de um jeito que aí em alguns lugares não dão mais na saída da mercadoria. Se você fizer uma reflexão, no lugar da sacolinha está indo saco de lixo. Então, estão substituindo a sacolinha por quê? Mas as pessoas compram... Por sacolas bioxodegradável, são as corretas. É um outro tema, se você quiser que a gente faça um debate sobre isso, eu faço com o maior prazer. Não, mas tem que satanizar mesmo as sacolinhas. Olha que esse projeto das novas sacolinhas é defendido por uma colega sua, parenta sua, deputada Flora Isabel. É verdade. Olha, é isso que eu digo, as pessoas... E as sacolas biodegradáveis são mais corretas. As pessoas compram uma moda... Mas e às vezes não fazem uma reflexão. Essa questão do meio ambiente não é moda, é uma Você já foi olhar um lixão onde proibiu a sacolinha e o que tem lá carregando lixo? Mas você está falando de uma coisa recente, não dá para ter uma mudança de hábito. As pessoas ainda têm um prazo, inclusive, do comércio adquirir essa sacola. Aqui em Teresina foi dado esse prazo. O que eu estou dizendo é que, no lugar de ir a sacolinha para levar o lixo das casas, está indo o saco de lixo para levar o lixo das casas. Então é plástico do mesmo jeito. Mas o fato não é ser plástico ou não, é o plástico ele poder se degradar no meio ambiente de maneira mais rápida do que o outro plástico. Olha, para você ter uma ideia, esse plástico oxibiodegradável, ele nem é oxi e nem é bio. Ele pode ser oxidegradável. Por quê? O senhor está equivocado. Não estou. Em relação a isso. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Eu tenho uma fábrica de sacola plástica. E o senhor eu conheço. Não. É interesse próprio. Ele levou prejuízo. Eu conheço. Se você quiser fazer um debate mais amplo sobre isso, eu conheço tecnicamente. Outro tema para o direito de cidadania. Eu conheço tecnicamente o assunto. Quando as leis afetam o bolso de quem produz. Isso. Olha, o oxibio, que não é bio, ele fragmenta a sacola. Ele quebra a sacola em pedacinhos, o plástico vai estar lá. Sabe o que é que muda com o oxibio? É que você não vê... Ela se degrada rapidamente, você não vai ver aquelas sacolinhas voando, amarradas nos arames farpados aí por onde a gente anda. Não, então, com o oxibio, olha que ele produz essa poluição, pois é, o argumento de quem produz, eu sou um argumento de cidadã. Não, mas eu estou fazendo o desafio que onde tirou a sacolinha, foi o saco de lixo. Aí é onde eu digo, é uma questão econômica dos donos de supermercado. A sacolinha que o senhor leva para sua casa, você leva de graça. É custo para o supermercado. Então, o que é que ele fez? Satanizou a sacolinha, porque ele agora não pode dar mais. Ele vende. Então, é uma questão econômica para o dono do supermercado. O senhor vai voltar aqui para esse debate sobre esse assunto. Faço esse debate porque foi feita uma audiência pública na Câmara para santificar a sacolinha e não satanizar a sacolinha. Vamos ver. Você acha que é o quê? Para santificar ou satanizar você, telespectador? A sacolinha é uma santa. Ela é descartável. Ainda mais para quem produz. Ela é limpa. Olha, nós não podemos... Deputado, você votaria a favor da PL 1749 que privatiza os hospitais universitários? É o André da UFP de Picos que está perguntando. Esse aí é que cria a Empresa Brasileira de Serviço Hospitalar. Ele está perguntando qual é a sua posição. Eu sou a favor da criação da Empresa de Serviço Hospitalar. E não privatiza o hospital público, nem privatiza o hospital universitário e nem tira a autonomia dos hospitais universitários. No primeiro momento que ela veio como medida provisória, eu debati aqui na DUFP, eu debati com o Sindicato dos Médicos, com o Conselho Regional de Medicina o assunto.
os problemas que eles tinham a respeito desse tema, eu levei para Brasília, conseguimos alterar vários itens. Ela voltou agora como projeto de lei 1749 e eu pessoalmente estou aberto a debater novamente e encontrar alguns problemas que ela tenha para que a gente possa estar influenciando dentro da Câmara Federal nas alterações necessárias. Deputado, volte mais vezes aqui, o senhor fez declarações polêmicas, o Wellington Dias com várias mulheres, várias charges e cartoons para o Moisés dos Martírios, esse chargista e cartunista maravilhoso do jornal Meu Norte, santificou a sacolinha, assumiu que a... E quando disseram que não há negros com dinheiro com a do Partido dos Trabalhadores, ele corrigiu. Sim, Regina Souza. Regina Souza, quer dizer, suas entrevistas rendem. Venha mais vezes aqui. Eu posso vir para cá todo dia, se você quiser, não tem problema. Muito obrigada pela entrevista, a gente vai acompanhar.